Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Pois é, aqui está a tia Vanessa e hoje nós vamos falar sobre a lição número 6. Pois é, nós estudamos na lição número 1 que a casa de Deus é um lugar de comunhão. A gente estudou na lição número 2 que a casa de Deus é casa de oração. Na lição 3, a gente estudou que a casa de Deus é um lugar de adoração a Deus. Na número 4, a gente viu que a casa de Deus é onde aprendemos a palavra. A número 5 é onde servimos a Deus. E hoje nós vamos estar na lição número 6, que fala que a casa de Deus é o lugar onde Deus fala. Pois é, pegue a sua Bíblia, a sua revista e o seu caderninho de oração, deixa tudo prontinho, preparadinho aí, que nós vamos iniciar a nossa lição. E não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seu vizinho, com seus amigos. Quem não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho lá, ok? Estamos combinados? Agora então vamos orar para iniciarmos a nossa EBD. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos deste, meu Pai. Senhor, que a Tua palavra hoje venha ficar gravada em nossos corações, meu Pai. Que o Senhor venha falar em cada coração hoje, Senhor. Muito obrigada por cada um que está presente, Senhor. Por cada aluno, por cada visitante, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, agora nós vamos falar sobre o nosso versículo. O nosso versículo de hoje está bem tranquilo, porque vocês leram uns versículos aí bem grandes, né? Gravaram, mandaram para a tia, mas hoje o versículo está super simples, não é verdade? E a gente vai ler sobre uma pessoa, um personagem da nossa Bíblia, que todo mundo conhece, não é verdade? Então vamos falar o nosso versículo. Nosso versículo está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Fala assim: fala, pois o teu servo, o quê? Está escutando. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Pois é. Então, esse versículo fala sobre quem? Fala sobre Samuel, não é verdade? Samuel, ele foi um filho muito desejado. Ana era a mãe de Samuel, ela queria muito ter um filho. E aí, ela orou a Deus e chorou e pediu a Deus que Deus desse um filho a ela. Muitas pessoas zombavam dela porque ela não podia ter filhos. Olha que maldade, né? E ela orou a Deus e pediu a Deus para que Deus desse um filho a ela, que se Deus desse um filho a ela ia dedicar a vida do filho dela a servir a Deus. E assim, pouco tempo depois, Deus deu quem? Deus deu Samuel a Ana. E Samuel foi uma bênção, não é verdade? Foi um menino obediente, foi um homem obediente e ele foi profeta. E na nossa história, nós vamos saber o que é um profeta e o que ele fazia. E Samuel foi um grande profeta. E o nosso versículo de hoje fala sobre Samuel, que é esse menino que foi obediente a Deus, um filho tão desejado por Ana, que Deus ouviu a oração dela e que foi uma bênção nas mãos de Deus, foi um servo de Deus. Amém? E agora nós vamos fazer a oração do nosso caderninho. Hoje é dia 9 de agosto, então vamos fazer, todo mundo pega aí seu caderninho. Fica aí a postos que nós vamos fazer a nossa oração do caderninho. Amém? Vamos orar os salmos. Senhor, que nossas bocas sempre cantem um louvor que te agrade e que sempre falemos do teu amor a todas as pessoas. Agora também nós vamos orar pelas crianças da República Centro-Africana. Senhor, proteja as crianças dos sequestros, que as crianças não sejam obrigadas a lutar por grupos rebeldes, Senhor. Amém. Agora, nós vamos ter o nosso momento que é de oferta. Nosso momento em que nós
agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, que nós ofertamos com o nosso coração feliz. Quem não pode, nós oramos para que Deus abra portas de emprego, não é verdade? Mas quem puder, né, com o coração alegre, puder ofertar. E nós vamos colocar o hino agora, que fala sobre o nosso versículo, sobre Samuel. Amém? Vamos ofertar a Deus e quem não for ofertar através da nossa conta bancária, através do PicPay, que está aqui os dados tudo aqui embaixo, pode pegar o cofrinho, botar a ofertinha dentro e trazer na igreja, tá bom? Agora então vamos todos ofertar a Deus com alegria e com amor. Amém? Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Agora nós vamos orar a Deus, agradecendo a todos que ofertaram, né? Vamos orar agradecendo as ofertas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por cada um que pôde ofertar, Senhor, nessa manhã. Aqueles que não puderam, Senhor, ó meu Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que nunca venha faltar, Senhor, alimento na mesa, Senhor, dessas pessoas, meu Deus, que estão passando por dificuldades, que o Senhor, que é o Deus que provê todas as coisas, que venha prover, Senhor, para essas pessoas. Senhor, que o Senhor venha alcançar a cada um, Senhor, cada coração grato que hoje ofertou a Ti, Senhor, que o Senhor venha alcançar com bênçãos, Senhor, celestiais, materiais, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Agora, nós vamos para a nossa história. É isso aí. Então, hoje a nossa lição é a lição número 6, falando novamente para vocês gravarem bem. E fala o quê? Fala sobre casa de Deus. É um lugar onde Deus fala. Então, fala. A gente está falando sobre fala, né? Fala é um dos principais meios de comunicação que hoje nós temos. É claro que a gente tem celular, computador, e-mail, tudo isso, mas a fala é o principal meio de comunicação que nós temos, não é verdade? Com ela, a gente fala com a mamãe que a gente está com fome, que a gente está com sede, quando a gente não está satisfeito. Eu preciso de alguma coisa. Quando a gente está triste, eu estou triste por tal coisa. Então, a fala é o principal método de comunicação. É claro que a gente sabe também que existem aquelas pessoas que não podem falar, que elas se comunicam através da língua de sinais, que é Libras, não é verdade? Que a gente vê sempre aqui na igreja. Então, mas a gente sabe que a fala é o principal meio de comunicação. E hoje nós estamos falando sobre fala, mas é uma fala especial hoje. Hoje a gente está falando de uma fala especial no qual está envolvida a nossa eternidade. Quando nós queremos falar com Deus, o que a gente faz? A gente ora. Oração é o método que nós falamos com Deus, não é verdade? A oração a gente fala com Deus, a gente dialoga com Deus. E como é, tia, que Deus fala conosco? Deus, ele pode falar conosco assim como falou com Samuel. Deus pode falar conosco, fala conosco através dos professores, fala conosco através dos nossos pais, fala conosco através de pessoas que são obedientes à palavra de Deus e fala conosco principalmente através da palavra de Deus, não é verdade? Através da Bíblia. Hoje, a Bíblia é o principal meio de comunicação de Deus conosco. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Deus deixou a Bíblia para que nós ouvíssemos a voz dele. Antigamente, não tinha, né? Não tinha Bíblia como nós temos hoje, né? Então, Deus, para comunicar com o povo, usava os profetas. Os profetas. Os profetas eram pessoas que anunciavam a vontade de Deus. Esses eram os profetas. E como a gente viu, Samuel foi um profeta.
Quem está se lembrado que Samuel foi o profeta que ungiu Davi como rei? Olha que coisa maravilhosa. Então, o profeta era uma pessoa que anunciava a vontade de Deus para o povo. Se Deus queria orientar alguma coisa, Deus usava o profeta. Se Deus queria repreender alguém, o povo, às vezes o povo estava adorando, né, deuses estranhos, Deus repreendia através do profeta. Não é verdade? Antigamente. E o último profeta que teve antes de Jesus foi João Batista. Pois é. E quando Jesus morreu na cruz por nós, a gente sabe que o véu do templo ele se rasgou, não é verdade? E hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje, antigamente, a pessoa, quando pecava, tinha que falar com o sacerdote, tinha que oferecer um sacrifício, né? E tinha todo esse processo. Hoje não. Hoje eu peco, eu me ajoelho, eu falo, Senhor, perdoe os meus pecados, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me ajude a não errar mais. E nós temos livre acesso a Deus, nós falamos livremente com Deus. Mas antigamente não era assim. Mas hoje, glória a Deus, né? Que todos nós temos livre acesso a Deus. E como a tia falou, quando Deus fala conosco, é através da palavra de Deus. A tia uma vez contou uma história, eu não sei se muitos estão lembrados, mas era uma história de Arthur e Danilo. Danilo, ele implicava muito com Arthur, demais, implicava com Arthur, chamava ele de crentinho, aí toda vez que ele ficava nervoso, ele falava, o quê? Você vai desobedecer a Deus agora? Você não é crente não? E ficava o tempo todo implicando com Arthur. E Arthur ficava muito triste. Ele chorava, ia voltando para casa chorando, por que aquilo estava acontecendo com ele? E ele chegou em casa, orou a Deus e falou, Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer nessa situação? E aí ele foi para a mesa de jantar e ele estava conversando com a mãe dele e ele falou de tudo que estava acontecendo. E aí a mãe dele perguntou para ele assim, Arthur, por que você não faz uma coisa? Você sabe do que o Danilo gosta? Aí ele logo estranhou, né? Será? Por que a mamãe está me perguntando o que ele gosta? Sendo que ele está me maltratando. Aí ele lembrou, né, que ele gostava muito de chocolate. Aí a mãe dele falou, então, pegue um chocolate e leve para ele, filho. Arthur estranhou, tipo, como? Ele está me maltratando e eu vou dar um chocolate para ele? Pois é. Mas ele, como tinha orado a Deus e pedido que Deus falasse com ele, ele entendeu que Deus estava usando a mãe dele para falar com ele, para fazer o que fazer. Então ele pegou o chocolate e levou para a escola. E chegando lá na escola, Danilo, como sempre, chegou implicando com ele. E ele foi, pegou na bolsa e falou, eu tenho uma coisa para você. Danilo ficou até assustado. Mas quando Arthur pegou o chocolate e deu a ele, ele ficou sem reação. Ele não sabia o que fazer, porque ele falou assim, eu estou fazendo mal com ele, como que ele está me retribuindo com bem? Então, naquele dia, Danilo não implicou com Arthur de jeito nenhum. Arthur passou um dia em paz. Olha que bênção. Deus usou a mãe de Arthur para falar com ele. Porque nós, como cristãos, temos que dar exemplo. Como Arthur fez, pagou o mal com o bem. Porque não há novidade nenhuma como a pessoa faz mal para alguém, a outra pessoa retribui com mal. Não, mas a palavra de Deus, a Bíblia, Deus fala conosco que nós não devemos retribuir mal com mal. Nós devemos fazer o quê? Retribuir o mal com o bem, não é verdade? Então, olha que bênção que aconteceu com Arthur. Então, Deus usou a mãe do Arthur para falar com ele. Assim como Deus pode usar a mãe de vocês, o professor de vocês para falar com vocês, né? Mas lembrando que o principal meio de comunicação de Deus conosco é a Bíblia. A tia tem duas experiências para contar para vocês que a tia passou. Uma vez eu era pequena, eu tinha muito medo de dormir sozinha.
E aí eu deitava no quarto, ficava olhando assim, mas com medo de ficar sozinha. Aí eu me lembro que eu abri a Bíblia e abri em Salmos, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 8. E aí estava escrito assim: e em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando eu li aquilo, falei: Senhor, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Deus é minha segurança. Então, todo dia, antes de dormir, eu orava e na minha mente, né, eu falava, né, e em paz deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E dormia tranquila, sem medo, tá vendo? Isso foi a palavra de Deus falando com a tia. A tia era pequena ainda, mas a palavra, ela falou comigo. Naquele momento eu estava com muito medo, mas a palavra de Deus falou com a tia. A palavra de Deus, ela tem tudo o que a gente precisa. Se a gente tiver com medo de alguma coisa, a palavra de Deus, ela nos orienta. Se a gente tiver que fazer algo, ela nos orienta. Outra experiência que a tia teve, que a tia passou uma vez por momentos muito difíceis na vida da tia. E na época, assim como hoje, né, a gente faz a nossa leitura devocional, e aí estava em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E aí, nesse versículo estava escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu li naquele dia, aquilo Deus falou muito forte no coração da tia. Mas tia, o que esse versículo significa? Significa que Deus gosta, que a gente fica triste, que a gente fica fraco? Não, não significa isso. Significa que quando nós estamos fracos, Deus ele está conosco. Em todos os momentos que nós nos sentimos fracos, que nós nos sentimos tristes, Deus ele está conosco. Tudo, na Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera, até nas coisas difíceis, nas dificuldades, nas nossas fraquezas, tudo coopera para o bem de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, naquele momento, eu me lembro que a tia chorou muito naquele dia, porque de felicidade, né? De saber que Deus, através da palavra dele, Deus estava falando com a tia. Deus estava falando naquele momento que, apesar do momento triste que eu estava passando, pelas minhas dificuldades que eu estava passando, Deus ele estava comigo. Assim como Deus está com vocês também, crianças. Assim como Deus falou com Samuel, assim como Deus usou a mãe de Arthur para falar com ele, assim como Deus usou a palavra dele para falar, não só essas vezes, mas muitas vezes para a tia, assim Deus ele fala com vocês, crianças. Por isso, nós temos o nosso devocional, nós devemos ter reverência para ler. Porque naquele momento a gente tem que entender que a Bíblia é Deus falando com a gente. É como se Deus estivesse mesmo sussurrando aos nossos ouvidos. Então nós temos que ter reverência quando nós ouvirmos, para nós ficarmos atentos. Porque às vezes a gente pode estar passando por uma situação, por medo de alguma coisa, ou uma situação difícil, e a gente, por ler assim, ler de qualquer jeito, né? Só para ler mesmo, só para passar rápido, a gente não vai ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. Porque o nosso coração está aberto para ouvir. O nosso ouvido está aberto, mas o coração não está aceitando. Então, a gente tem que estar com nossos ouvidos abertos e o nosso coração também para ouvirmos e sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Naquele momento Deus está falando comigo. Eu posso estar passando por uma dificuldade e ali naquele momento eu li a Bíblia, Deus falou comigo, assim como Deus falou com a tia. Então, crianças, vocês têm que ler a Bíblia com atenção, com reverência, que Deus ele fala com vocês através da palavra dele. E isso é maravilhoso. Quantas pessoas hoje em dia não têm essa esperança ou não querem ter, né? A gente ora para que Deus converta o coração das pessoas, mas
Olha que maravilhoso nós termos a palavra de Deus que nos consola, que nos orienta, que fala conosco. Temos a palavra de Deus que fala conosco. Temos pessoas de Deus, pastores, professores, mãe, pai, que fala conosco também, que Deus usa todos eles. Olha que bênção. Então, crianças, hoje nós aprendemos que a casa de Deus é um lugar também onde Deus fala conosco. E pode falar conosco através de vários meios, mas principalmente Ele fala conosco através da palavra de Deus. Amém, crianças? Agora nós vamos orar para que Deus, entre no nosso coração, para que essa palavra fique gravadinha na nossa mente, Porque na palavra de Deus fala que ela venha ficar gravada não só na mente, mas no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra Deus. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha falar aos nossos corações, Senhor. Ó, meu Pai, se nós tivermos dificuldades, com medo, Senhor, que nós venhamos a entender que a sua palavra, ela nos alimenta, Senhor. Que a sua palavra, ela nos orienta, meu Pai. E que a sua palavra, Senhor, é algo que o Senhor deixou para falar diretamente conosco, meu Pai. Que nós venhamos ter reverência e amor pela tua palavra, Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois é, agora nós vamos ver a nossa atividade de hoje. Pega a sua revista, lá na lição 6 tem a atividade lá. A atividade número 1 fala assim: coloque os passarinhos em ordem e descubra a mensagem que eles trouxeram. Primeiro você vai lá em Salmo 145, versículo 11, vai ler o versículo e aí você vai colocar os passarinhos em ordem, amém? Na lição 2 está escrito: responda. Antes de Cristo, como Deus falava com o seu povo? Aí você vai responder. Aí a letra B, quem escolhia os profetas? A letra C, como o nome do último profeta que surgiu antes do nascimento de Jesus? Aí você vai respondendo aí embaixo. E na lição número 3, está escrito: leia o versículo bíblico e encontre o caça-palavras, as palavras sublinhadas. Aí você tem o versículo aí e tem as palavras sublinhadas. Você vai procurar essas palavras sublinhadas ali no caça-palavras. Amém? Agora, nós vamos orar para encerrar, mas a tia tem um recadinho para vocês também depois da oração. Fica aí ligadinho, vamos orar para encerrar. Agradeço muito, tá? Pela vida de cada um de vocês que estão presentes aí, por cada visitante. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, amoroso, Senhor. Ó, meu Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, meu Pai. Por quantas maravilhas que o Senhor tem feito na vida, Senhor, daqueles que temem ao Senhor, meu Pai. Ó, Senhor, que possamos, meu Pai, a cada dia conhecer mais a Tua palavra, Senhor, para que ela venha nos orientar o que fazer, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Então, meu recadinho é o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá no WhatsApp para tirar alguma dúvida com a tia, de atividade, pode tirar com a tia, mandar o versículo também, não se esqueçam, E as atividades, tudo direitinho. E a tia também gostaria de convidar vocês. Essa semana, assim como para a vida, não é só essa semana, mas a tia vai fazer para essa semana. Essa semana, a tia, se vocês estiverem com alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma coisa que está angustiando o coraçãozinho de vocês, quero que vocês orem a Deus. Orem a Deus e peçam para que Deus fale com vocês. Então, se vocês tiverem alguma resposta, vocês leem a Bíblia e falam: tia, eu li a Bíblia e aquilo que eu estava sentindo, Deus me respondeu através da Bíblia. Manda, ou pode mandar no grupo, ou também pode pedir a mamãe para mandar para a tia Vanessa, caso não seja algo que vocês queiram compartilhar. Mas pode mandar para o da tia Vanessa. E eu vou deixar com vocês, que vocês fiquem atentos. Orem e fiquem atentos. Leia a Bíblia e fiquem atentos àquilo que o Senhor quer falar com vocês. Amém? Fiquem com Deus e um beijo.